Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, quero lembrar nosso patrocínio, nosso apoiador, a OCB do Espírito Santo, que conecta as histórias através de cooperativas. E não esqueçam de curtir, compartilhar, para que a gente tenha cada vez mais histórias. Nosso convidado de hoje, gente, é uma pessoa sensacional e espetacular. Desde que cheguei no Espírito Santo, o conheci e é um dos magistrados mais conhecidos no combate do crime organizado desde 2000. Seja muito bem-vindo, juiz Carlos Eduardo Lemos. É um prazer estar aqui com você. E só vim porque foi um convite seu. Mas é um prazer estar aqui, Carla. Que honra. Posso chamar de Carla, não precisa de doutora? Claro, posso lhe chamar Carlos Eduardo, de Carlos Eduardo. Vamos lá. Como é que você começou na carreira de juiz? Por que você decidiu o direito e quando que você decidiu que queria ser magistrado? Vamos lá. Foi assim, não foi como muita gente pensa, que eu falo isso com meus alunos, que você já tem a certeza dessa vocação, eu não tinha. Na verdade, eu fiz educação física antes de fazer direito. Fala sério. Sou formado em educação física. Educação física? Eu era atleta, eu era envolvido com esporte, e aí eu fiz educação física. Depois resolvi fazer o direito. Me apaixonei pelo direito e vi que realmente eu queria seguir no direito, mas ainda com dúvida do que fazer. Assim que eu passei na OAB, eu comecei a advogar e eu comecei a perceber que eu não tinha dom para advocacia porque eu não sabia cobrar. E para ser advogado é business. Exato. Né? E as primeiras causas que eu fiz como advogado, eu fiz tudo de graça. Aí não ia dar certo. Mas os amigos me procuravam, eu não tinha coragem de cobrar. Aí eu falei, não, aí eu vou tentar a carreira jurídica. E eu pensava no Ministério Público. Meu pai era promotor de justiça, né? E meu irmão já era promotor de justiça também. Então eu queria Ministério Público. Aí saiu o concurso do Ministério Público, eu não pude fazer, que eu não tinha tempo ainda, formado. Fui estudando, quando saiu da magistratura eu já tinha tempo, passei, e ainda bem que eu me apaixonei pela magistratura. Então a magistratura não era um sonho inicial, mas durante esse tempo, até eu decidi fazer magistratura, né, eu fui assessor do Tribunal de Justiça durante 3 anos, e aí nesse tempo que eu me apaixonei realmente, eu vi que a magistratura seria o caminho. Nossa, então você tem muita história. São quase 30 anos rodando aí. Tem muita história, nossa, desde a advocacia, né? E o que te marcou? Você falou que é filho de promotor, irmão, o que te marcou dessa época de escutar? Porque, claro, sendo filho de promotor, sendo irmão, com certeza algo deve ter te marcado aí. Na princípio, eu confesso assim, eu tinha dúvida se eu queria aquilo para minha vida, porque eu via que meu pai era uma vida muito sofrida. A imagem que eu tenho do meu pai é meu pai em casa, durante os finais de semana, com uma máquina manual, cheio de processo na mesa, trabalhando. Isso nos finais de semana. Então, assim, eu olhava para aquilo, achava aquilo um absurdo. Aí meu pai comentava com a gente casos, né? Esse aqui é um sujeito que matou fulano, eu vou denunciar, eu vou fazer o júri, tem que condenar, tem que fazer aquilo. Ou seja, aquilo ali, eu ouvi histórias a vida inteira sobre a vida jurídica. E do meu irmão a mesma coisa, né? O meu irmão mais velho, que é promotor ainda, está nativo ainda também. Eu era menino já e ele advogou durante muito tempo e depois ele como promotor, eu vi aquilo ali, me empolgava muito, por isso que eu pensava normalmente na carreira do Ministério Público. Depois as coisas foram caminhando para a magistratura e segui e me apaixonei, como eu disse. Que bacana, que bacana. Quando você entrou na magistratura, você logo já foi para execuções penais? Não. Eu rodei durante 4 anos como juiz substituto, você vai cobrindo espaços, né? Então, minha primeira designação foi para a Vara Criminal de Cariacica, depois eu fui para Serra e depois fui para o interior. Aí eu rodei desde Itarana, Rio Novo do Sul, Itapimirim, Cachoeiro, Colatina, até chegar em Vitória depois de 4 anos e pouco, e aí minha carreira seguiu aqui em Vitória mesmo, aí sim nas execuções penais. E dessa rodada pelo Estado, conhecendo, né, mais o Estado, alguma história te marcou?
E conta pra gente aí essa... Tem causos, né, e casos, assim, mas agora vamos falar em casos, assim, histórias que marcam a gente, que as pessoas acham que a carreira do juiz é só glamour, a carreira do juiz é muito trabalho. Aquilo que eu via do meu pai que eu não queria, eu me vi fazendo a vida inteira, que é trabalhando fins de semana, trabalhando final de semana, principalmente no interior. Porque no interior eu fiz a opção por não levar a minha esposa, minha filha era recém-nascida, e as comarcas que eu passava no interior não tinham locais bons, assim. Eu morava normalmente em pensão, não tinha nem casa para alugar alguns locais, e aí eu deixava minha família em casa, e a dureza era a distância, né? Minha filha recém-nascida. Aí chegou um ponto, pra você ter uma ideia, como é que é o sofrimento, a minha filha, por exemplo, final de semana, nenenzinha, ela estava tão acostumada de me ver botar o terno segunda-feira para ir embora e só voltar na sexta. Final de semana a gente ia para um casamento, eu botava a tela, ela chorava. Judiação! Ela virava, não, filha, não vou passar, vai no casamento e volta, não estou indo embora ainda não. Então são coisas que as pessoas... faz parte, né? Faz parte da carreira, a distância. E aí, no interior, dá de tudo, né? A gente lida com... A gente diz assim, o juiz no interior ele é clínico geral. Então ele faz tudo, ele de todas as matérias, aparece de tudo, né? Uma situação, por exemplo, inusitada, lá em Rio Novo do Sul, meus primeiros dias na comarca, e aí uma advogada pediu para falar comigo. Obviamente, eu atendo todos os advogados até hoje, sempre, é obrigação nossa, mas você vai aprendendo o limite da sua obrigação também. Porque assim como tem juiz maluco, tem promotor maluco e tem advogado maluco também. Então, eu atendi essa advogada e eu tinha acabado da decisão no processo do cliente dela, indeferindo um pedido de liberdade provisória. E me chamou muita atenção porque eu vi que o pedido era absolutamente fora da casinha. Ou seja, ela pediu liberdade provisória fundada no Código de Processo Civil, ela alegava umas coisas absurdas. E eu estava recém-passado no concurso. Eu dei uma decisão bem didática, falando, explicando que é a liberdade provisória, que é a prisão preventiva, blá, blá, blá. Eu tinha falado muito isso e tinha mandado para o cartório para cumprir. Ela chegou querendo despachar comigo, ela foi me perguntar sobre esse processo. Quando ela falou sobre esse, eu tinha acabado de fazer, eu falei, doutora, acabei de despachar. E ela me perguntou, qual foi a decisão? O certo seria, doutora, já está em cartório, só pode ir lá. Eu não quis ser mais educado. Eu falei, doutora, vou explicar para ela. E comecei a explicar para ela por que eu tinha indeferido o pedido. Expliquei durante uns 15 minutos. Doutor, por causa disso, isso. Achando que eu estava sendo bacana com aquela profissional, né? Eu não sabia que ela era insana. E aí, de repente, quando eu acabei de explicar, ela vira para mim e fala assim, é impossível trabalhar com um cara como você. Eu falei, como assim, doutor? Isso é um absurdo, você deve ter ganhado dinheiro para fazer isso. Eu falei, doutora, a senhora não pode falar isso comigo, não. Ela insistiu, ela falou, doutora, por favor, sai do meu gabinete. Eu falei, não vou sair, não. Ali eu já podia ter dado a voz de prisão a ela. Né, até por invasão do domicílio, que permanecia no meu local de trabalho sem a minha permissão. Mas aquela história, no início de carreira, você fala assim, pô, se eu prendo ela aqui, vão falar que é juizite, vão falar que é isso. Eu falei, não, eu vou me controlar. Doutora, por favor, doutora, saia daqui, senão eu vou ter que te prender. Ela saiu, cidade pequena. 10 minutos depois, o delegado bate na minha porta. Doutor, eu falei, o que foi? A advogada lá pedindo para eu vir prender o senhor. Eu falei, doutor, só acho que você tem motivo, cumpra o seu papel. Ele, não, doutor, a mulher ela chegou lá falando nada com nada, falando um monte de absurdo. Eu falei, doutor, aí eu fui, representei na OAB, né, contra ela. E essa advogada foi excluída da OAB. Sério? Foi, a própria OAB excluiu, que ela realmente ela é insana. Já tinha acontecido Já tinha vários outras... casos, mas ela representou contra mim na corregedoria, pedindo meu exame toxicológico, meu laudo de insanidade mental. São coisas que às vezes você vai querer tratar muito bem as pessoas e se depara com esse tipo de coisa. Então, faz parte da carreira. E você já deu voz de prisão para advogado? Não, graças a Deus não precisei. Essa foi quase, né? Mas graças a Deus não precisei. Eu acho que assim, eu como juiz, eu tento ser o máximo ponderado possível, que é a minha obrigação também. Por outro lado, eu acho também que as pessoas já conhecem o meu perfil e sabem que se eu der uma voz de prisão, vai ser cumprida. Eu costumo dizer o seguinte como juiz, não dou uma ordem que eu não posso fazer cumprir.
Nunca vou fazer isso. Acho que desmoraliza a justiça. Então, se chegar um momento de eu dar uma voz de prisão, vai ser cumprida. Então, já teve alguns casos da gente ter que conversar em audiência. Doutor, se isso acontecer de novo, vai acontecer. E tal. Aí as coisas se acertam. E como é que é essa história de não querer ser juiz de família? Eu acho que é questão de vocação. Eu acho que a gente tem que ter consciência dos nossos limites pessoais para levar para o profissional. Claro. Né? Eu fui nessa minha experiência, passando pelo interior, fazendo de tudo, eu logo vi, eu não sirvo para ser juiz de família, porque são questões que são muito mais sociais do que judiciais e que o juiz tem que decidir. Aquilo me incomodava profundamente, até um dia que eu dei uma decisão, eu falei, aqui é a última. Não vou mais fazer nada de família, vou para a vara criminal, quero criminal. Que foi na comarca de Itarana também. Onde teve um caso de um divórcio de um casal que tinha um filho que era o filho só dela, não era filho dele, e que é um casal que morava numa casinha popular, e nessa casinha popular eles me contaram na audiência, a mulher reclamou que a casa estava dividida em tijolo no meio. Que eles já tinham brigado, não conseguiam viver juntos, dividiram a casa, subiram um tijolo, dividiram a casa. Eu falei, mas dividiu a casa, então deu para ficar 2 casas? Ela falou assim, doutor, só deu um problema. A cozinha ficou do meu lado e o banheiro está do lado dele. E meu filho, ele não deixa a gente usar o banheiro do lado dele, a gente tem que ir no mato para usar o banheiro e tem que ir na casa dos vizinhos para pedir para tomar banho. Eu falei, não, é impossível isso. Eu falei, só acha que está certo? Ele está certo, sim. A cozinha está do lado dela, o banheiro está do meu lado. Tá certo, a divisão está certa. Aí o que você faz numa situação dessa? Se eu mandasse vender a casa, o imóvel, a casa era uma casa tão barata que eles não comprariam uma casa para cada um. Os 2 iam ficar sem casa. Então a solução, não tem solução jurídica. O que eu determinei salomonicamente no primeiro momento, para ele sentir que não estava tão certo como ele falava, é que eles mudassem de lado. Se está certo, então o senhor vai agora para o lado da cozinha, ela vai para o lado do banheiro. Vamos ficar lá até eu decidir o que eu vou fazer. Aí ele ficou bravo, falou que não ia, eu falei, o senhor vai. E só que a solução que acalmou o meu coração me mostrou que eu não poderia ser juiz de vara de família. Que eu vi que não tinha solução jurídica. E acabou que eu ajudei a bancar e construir um banheiro do lado que tinha a cozinha, para que eles pudessem cada um ver de um lado. Então, assim, e o juiz não pode fazer isso. O juiz tem que ter uma certa frieza, que eu confesso que me falta muitas vezes nessas questões envolvendo quanto é menor. Aí eu vi, não posso ser juiz, eu vou... Aí o coração amolece, né? Juiz de vara de família não é para... Admiro os colegas que conseguem. Aí eu falei, não dá para mim. Não, aí precisava de algo assistencial, né? Mas é isso. E, infelizmente, aquilo que eu falei, os problemas são muito mais sociais do que jurídicos. Que chegam pra gente decidir. Você tem que decidir juridicamente. Nem vara de infância e adolescente, né? Infância e problema. Eu já passei por varas de infância também, que são problemas, às vezes, muito parecidos, né? Você vê, isso me incomoda profundamente. O pai e a mãe que vai lá levar um menino de 12 anos falando assim, doutor, trouxe pro senhor acertar ele. Eu acertar ele? Quem tem que acertar é o senhor, que é pai, o senhor que não está cumprindo o seu papel. Mas eu não consigo. Aí isso vai trazer para eu acertar seu filho? Assim, são coisas que a gente ouve e que as pessoas acham que o juiz é que tem que resolver questões que muitas vezes não são jurídicas, como eu falei. São, inclusive, né, familiares, né? A família hoje, né, saiu do prumo, né? Do prumo e... Você ficou muito famoso lá no início dos anos 2000, nesse combate ao crime organizado. Como é que você entrou nisso? Teve um fato que ocorreu, que foi a morte do juiz Alexandre Martins. Foi antes, na verdade. Foi antes? Conta pra gente como é que foi isso. Foi por um absoluto acaso, e eu também costumo dizer uma coisa, Carla. As pessoas sempre já chegaram para me perguntar, mas como é que você está nesse tipo de problema? Sai fora, sai fora. Como se eu tivesse pedido para estar atuando contra a organização criminosa. E nunca foi um pedido, nunca foi uma pretensão, só que eu costumo dizer o seguinte, eu nunca procuro o problema, mas se o problema vem para mim e sou eu
a pessoa responsável para resolvê-lo, eu não fujo do problema. Eu tenho que cumprir o meu papel como juiz, que a sociedade me paga para. E alguém tem que fazer isso. Então, assim, eu nunca procurei esse tipo de problema. As questões foram chegando para mim. E como eu falei que foi antes da morte do doutor Alexandre, é porque, na verdade, eu e o doutor Alexandre fomos designados, na época, pelo Tribunal de Justiça, isso no ano de 2000, aproximadamente, 2000, 2001, para sermos juízes auxiliares da vara de execução penal, que na época era uma vara única no Estado. Vocês entraram juntos? Juntos, somos juntos. E ali que nós começamos a encontrar várias coisas estranhas que chamavam a atenção de um possível envolvimento do magistrado titular com uma facção criminosa. Decisões soltando criminosos de altíssima periculosidade sem direitos, sem terem direito àquilo, tipo progressão de regime sem o cara ter cumprido o requisito objetivo de tempo de pena no regime anterior. E a gente começou a chamar a atenção para várias coisas. A princípio a gente achou assim, eu e o Alexandre, a gente falamos assim, é um erro do colega, vamos mostrar para ele. A gente levou para ele e o colega falou, não, é isso mesmo, não mexam nisso. Aí nós vimos que tinha alguma coisa errada. A opção nossa era, ficamos quietos, como juízes auxiliares, deixamos ele fazer, ou vamos ter que denunciar um juiz antigo, já quase chegando ao tribunal, e nós éramos juízes substitutos ainda, estágio probatório ainda. E nossa opção não podia ser outra senão ir pelo caminho que nós achávamos que era o caminho certo. Então nós fizemos um relatório ao Tribunal de Justiça, juntando provas de vários processos, e com isso, esse juiz titular, ele foi excluído da magistratura. E depois disso, e como tinha uma organização criminosa envolvida, porque eles faziam transferência de presos ou para terem fuga, ou para presos para ser queima de arquivo, ou presos para praticarem crimes a pedido da organização. Depois disso, então, quando a gente mexeu nesse vespeiro, que começaram as questões das ameaças, etc, etc, etc. E aí nós começamos a atuar junto a isso. Porque na mesma época, para as pessoas entenderem, eu e o doutor Alexandre também fomos designados para a central de inquéritos. Então nós respondíamos os dois pela execução penal e pela central de inquéritos que tinha na época, que era uma vara que fazia todos os inquéritos da Grande Vitória. E ainda existe? Não, hoje não existe mais. Tinha uma vara única de inquérito. Então a gente começou nessa vara fazer as investigações contra essas organizações, principalmente organizações ligadas a grupo de extermínio. Então foi aí que a coisa começou a acontecer. E você sofreu muita ameaça? Muita. Ameaças por telefone mesmo, né, falando, eu sei, a sua esposa é filha do seu sogro fulano, eu vou matar a sua esposa e tal. E ameaças gozadas, né, por fax. Por fax? Na época tinha fax, e como fórum tinha uma central de fax, no fax que a gente recebia não aparecia o número que enviava. E as pessoas sabiam disso. Recebemos fax dando informações, não eram ameaças, eram pessoas dando informações que iam nos executar. Pessoas dando informações de que as pessoas envolvidas na morte do Alexandre iam matá-lo. Antes da morte do Alexandre. Não. Pessoas que falavam assim, participei de uma reunião e ouvi falarem que vão fazer isso. O preço é tanto, quem vai matar é fulano. E foi aí que a gente começou a ver que a gente precisava ter algum tipo de segurança, etc, etc. Mas no fundo, confesso, a gente não acreditava que tivessem coragem de fazer. Até que foram matar Alexandre. E aí, de lá, eu tive que andar com segurança o resto da minha vida, como estou até hoje, eu e minha família toda. Andamos com segurança por causa disso. E vida que segue. E aí, dessa época, algumas histórias assim que marcaram. Conta pra gente. Dessa época do combate ao crime organizado, da morte do Alexandre? Assim, eu não sei se é o tipo de história, mas assim, teve alguns fatos interessantes depois da morte do Alexandre. Um fato que é um tanto quanto místico, inusitado, bastante inusitado,
que na época foi falado, mas eu vi que juridicamente não deveria ser dado valor, porque poderiam alegar que tinha um desespero do Ministério Público, querendo condenar e tal. Mas um fato que eu acho que é interessante para contar é o fato de que, depois da morte do Alexandre, um dia depois da morte do Alexandre, o presidente do Tribunal de Justiça me liga e me pede para ir lá com urgência. Aí eu parti para o tribunal. Cheguei lá, ele virou para mim e falou assim: Carlos Eduardo, olha essa carta aqui. Uma carta registrada em cartório, que foi mandada para o tribunal uma semana antes da morte do Alexandre, falando para o presidente do tribunal: senhor presidente, tome providência pela segurança do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que ele vai ser executado a mando de fulano, citava 7 nomes. Uma semana antes da morte do Alexandre, o presidente do tribunal só abriu um dia depois da morte. E o cara se identificava: eu sou vidente e tal. Um vidente. Juscelino Nóbrega da Luz. Sou de Minas Gerais, dando endereço, a carta registrada em cartório. Bem, o presidente me trouxe aquilo. E eu falei: bem, presidente, das duas, uma. Eu não acredito muito nessa coisa de vidência, mas também respeito, sei lá. Falei: às vezes ele é um vidente, ou esse cara sabia da morte através de outra pessoa e quis informar para tentar evitar. O que eu fiz? Falei: presidente, passa essa carta para a polícia investigar. A polícia capixaba foi a Minas Gerais, chegou na cidade do cara, antes de falar com ele, foi o delegado da cidade, saber da cidade, do delegado da cidade, da autoridade, quem era o cara. O delegado falou: olha, vem gente do Brasil inteiro aqui atrás das cartas dele, ele é vidente mesmo, ele registra as cartas todas no cartório, o cartório é sério. Então a polícia foi investigar, a carta realmente estava registrada no cartório. E, ou seja, o cara era um vidente. Assim, até que prove o contrário. Agora, a gente também não teve a prova da fraude, de onde ele soube da informação. Sim. Então é uma coisa que chamou muita atenção. Mas aqueles nomes que ele citava estavam de fato envolvidos? Vocês já estavam... Por exemplo, dando um exemplo bastante objetivo, ele falava que antes da morte do Alexandre, que o Lombrigão ia participar da morte. Eu nunca tinha ouvido falar em Lombrigão. Então eram nomes novos na história. Ele falava o nome de todos os que foram condenados por terem participado como executores intermediários da morte. Deu o nome de todos, inclusive dos policiais. Falava do Coronel Ferreira, etc., que foi condenado, né? E isso uma semana antes da morte. Ou seja, esse cara realmente é considerado um vidente. A gente viu que ele tem um site, inclusive, onde ele coloca as previsões dele hoje. Ele já teve documentário da televisão japonesa, porque ele fez uma previsão do tsunami lá no Haiti e 2 anos antes mandou para o governo haitiano a previsão. Eles não acreditaram. Depois disso, parece que ele foi como se tivesse sido contratado pelo governo para fazer previsões. Então, assim, é um cara que é interessante, mas só que, juridicamente, eu falei, não tem como usar isso. Não tem como usar. Inclusive, ele me ligou uma vez para o meu gabinete, durante o processo da morte do Alexandre, que eu estava fazendo a instrução, ele me ligou e falou quem era. Eu falei, e aí? Não, doutor Carlos Eduardo, estou ligando para o senhor, porque tem mais nomes que vieram para mim, fulano e fulano. E eram nomes que a gente tinha na investigação. Aí eu falei, mas ele, não, pode prender que eles estão envolvidos também. Eu falei, não, mas não é assim. Eu falei, onde estão as provas? Eu falei, me dá as provas. Fala onde estão as provas, para ir até das provas. Não, mas não tem, eu só sei que são eles. Eu falei, então não posso fazer nada e tal. Ou seja... Sua visão tem que ter a visão das provas. Mas, por mais que isso não tenha sido considerado no processo, é algo inexplicável. Né? Assim, não foi provada a fraude, não foi provada a má-fé dele, não foi provado o envolvimento dele com ninguém ligado ao crime. E isso estava nos autos do processo e fica a vida inteira essa história, a gente pensando, que diabo foi isso? Nossa, é uma incógnita, né? É uma incógnita. Agora conta pra gente aí que você teve tanta experiência, sobretudo aí na vara de execuções penais, medidas alternativas. Conta pra gente casos inusitados, engraçados, tristes. Você já se emocionou com casos? Muito.
Eu acho que o juiz que perde a capacidade de se emocionar, ele não pode ser juiz. Mesmo? Eu já vi de tudo dentro do sistema prisional, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida. Eu vi as piores execuções possíveis, eu vi presos que mataram, me chamaram para entregar o corpo desossado, recebendo literalmente numa caixinha a carne, outra caixinha os ossos. Eu vi preso jogando bola com cabeça de preso, eu vi coisa muito ruim, que sempre me chocaram e sempre me mostravam o quão pervertido e debilitado era o sistema prisional. E por isso que eu me empenhei durante muitos anos, com todas as minhas forças, para tentar fazer com que o Estado melhorasse o sistema prisional capixaba. A gente saiu do pior sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Ministério da Justiça, nos anos 2000, o pior sistema prisional brasileiro era o capixaba. E com essas intervenções, com essas lutas, a gente conseguiu que o sistema fosse feito, transformado no melhor sistema prisional brasileiro. É mesmo? Ainda hoje, eu te falo, com todos os problemas que já temos novamente, a gente tem um déficit de 9 mil presos hoje, ainda hoje é o melhor sistema prisional brasileiro, o do Espírito Santo. Eu sempre falo isso, torço para que o governador tenha muita sensibilidade de voltar a investir no sistema prisional, para que não volte a ser o que era. Então eu vi muita coisa ruim, mas, por exemplo, uma coisa que me chocou foi no presídio feminino, aonde eu cheguei um dia para fazer uma inspeção, e eu fazia inspeção rotineiramente, e ouvi uns gritos, e imediatamente eu fui para lá. A cena era uma mãe com um bebezinho agarrado nela, igual um carrapatinho assim, e 4 ou 5 agentes tentando segurar a mãe e outras tentando tirar o bebê. E era o momento que aquele bebê que nasceu preso, aquele bebê que só tinha aquela mãe no mundo de amor, e aquela mãe que também só tinha aquele bebê no mundo, porque era o bebê não tinha pai, a mãe não tinha família, e que a lei determinava que tirasse a criança para ir para um abrigo. Essa cena foi tão dantesca para mim, do sofrimento da criança, do sofrimento da mãe, que me fez refletir muito sobre o sistema prisional. Aquilo se viu como um dos maiores estímulos para eu estudar muito sobre o sistema prisional, para tentar entender e pensar em políticas públicas para atender socialmente esse problema criminal. Né? Esse problema de crianças que nascem presas, a gente tem que ter políticas públicas muito específicas para amparar essas crianças, que o mundinho dela é a prisão. Há alguns anos atrás, já não era mais juiz de execução penal, a minha filha, fazendo faculdade, queria fazer um trabalho e pediu para eu levar ela e umas amigas no presídio feminino. E eu fui. Pedi autorização, tal, e levei as 5 meninas no presídio feminino com a minha filha. E fomos visitar. E o presídio feminino de Bubu, aqui do Espírito Santo, é considerado o melhor presídio feminino do Brasil. É mesmo? Pelo CNJ. E lá, a gente vendo tudo muito bom, tudo muito legal, as presas trabalhando, lugar para estudar, biblioteca, limpo, organizado, sem superlotação, um berçário, a coisa mais linda, humanizada. Todo bebê que chega lá tem tudo pro bebê, assim, fantástico. Eu fiquei muito feliz de ver o quão diferente era da época que eu era o responsável. E aí, mas teve um detalhe, que eu cheguei no berçário, apesar, eu falei, quantas crianças cabem aqui? Cabem 30. Só tinham 2. Aí eu falei, que bom, né, que só tem 2 crianças. Né? Antigamente, eu vi, naqueles anos 2000, até 6 crianças dividindo um berço, no berçário do antigo presídio Tucum. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei feliz. Eu falei, que bacana, né, como melhorou e tal. Aí eu falei, só 2 crianças? Eu falei, doutor, tinha 3. Mas semana passada a gente teve que tirar. Uma que estava aqui, já tinha com 3 aninhos. Ela falou o nome da criança. Eu falei, mas por quê? A gente percebeu que estava na hora de tirar. Porque na hora que as agentes chegavam no pavilhão do berçário para fazer a revista, a neném encostava a mãozinha na parede já na posição de revista, igual a mãe. Ou seja, a criança já tinha introjetado a vida prisional. Então, aí você fica, até que ponto eu deixo essa criança nesse ambiente? E por outro lado, até que ponto eu tiro essa criança do amor da mãe para colocar num abrigo? Isso demanda muita política pública voltada para isso, coisa que, como magistrado, eu ainda vejo muito precária, por mais que o Espírito Santo tenha evoluído muito.
talvez pelo fato das mulheres representarem cerca de 7% só da população prisional, políticas públicas normalmente são voltadas para os homens, que são a grande maioria. E o caso da mulher presa, principalmente essa mulher grávida, que tem o bebê presa, tem que ter uma política pública muito especial. A questão aí é pensando na criança. Na criança. Então são coisas que, nesse dia, eu falei isso porque nesse dia que eu vi aquela cena da criança sendo separada da mãe, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei por horas. Que eu me sentia impotente como autoridade do Estado responsável pelos presídios, na parte do judiciário. Porque as pessoas não têm ideia, é o seguinte, tem o juiz da execução responsável por fiscalizar presídios, mas os presídios são do executivo, né? E eu me senti ali um tanto quanto impotente de não conseguir resolver o sofrimento daquela criança, principalmente. Isso aí são coisas que fazem a gente refletir muito. E existe, por exemplo, juiz não pode ser só tecnicamente bom, né? Não tenho dúvida. E como que vocês têm um incentivo de estudo em relação até essa parte? Eu vou falar com muita tristeza, não tem. Não tem? Não tem. O tribunal não tem. Como qualquer empresa privada, até estimula até financeiramente os seus funcionários a se aperfeiçoarem. Isso. No judiciário isso não existe, não tem nenhum incentivo econômico e já teve, durante muitos anos da minha carreira, tinha até preconceito contra aquele que estudava. É mesmo? Eu, por exemplo, eu fiz especialização em processo civil, direito civil, processo penal, direito penal, meu mestrado em direito constitucional. Sempre dei aula há mais de 20 anos de direito penal e processual penal. Sim. E durante muitos anos no tribunal tinha preconceito. Não foi uma vez que eu ouvi em reuniões do pleno desembargadores, hoje já aposentados, falando assim, esses juízes que querem ficar estudando, o juiz não tem que estudar, o juiz tem que trabalhar. E a gente investindo do próprio bolso para ficar melhor para o Estado. E ainda é assim. Ainda é então assim. não tem nenhum tipo de incentivo. Hoje, o que tem reconhecido pelo CNJ, por regras do CNJ, é algumas pontuações quanto às promoções, dependendo de avanços acadêmicos ou graduações acadêmicas, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ganha uma pontuaçãozinha para a promoção por mérito, mas isso foi um avanço recente. Né? Então, o que temos hoje, na verdade, somente é isto a partir da criação do CNJ. Antes, na verdade, tinha um preconceito contra os juízes que estudavam. Nossa, triste isso. Triste. É a verdade. A gente tem que falar. Porque eu acho que o judiciário tem que aperfeiçoar muito nisso. Lógico. Muito. Inclusive numa qualificação, não né, até mesmo para entender o lado social de todas as decisões, porque sempre tem, né? Lógico. Uma coisa que sempre me incomodou, uma frase que sempre falavam, eu tinha um professor na faculdade que falava isso, falava assim, a magistratura é uma vocação divina. Eu tinha um professor que falava muito isso, eu ficava pensando naquilo, vocação divina. Eu não tenho dúvida, a magistratura é uma vocação e um desafio social. O juiz não está fazendo nada em nome de Deus, ele está fazendo para a sociedade e ele tem que estar com um olhar muito aberto para aquilo que está acontecendo no meio social, né? Para tentar fazer justiça com a legislação tão ruim quanto é a nossa, tentar dar a melhor interpretação possível, não só seguindo a forma de interpretação que a gente chama de literal, mas sim buscar a sociológica, antropológica, a epistemológica, para fazer a melhor interpretação para a sociedade. E a gente vê que muitas vezes nos tribunais superiores isso não é muito bem visto. Então, então eu acho que tem muito a evoluir. E tem alguma situação que você lembra assim, que você olha e fala assim, não, mas a justiça, né? É justo fazer isso, mas a lei manda eu fazer aquilo. Mas assim, isso é a todo momento. Por exemplo, até hoje, eu sou juiz titular da 7ª Vara Criminal de Vitória, de execuções de penas e medidas alternativas, mas eu faço plantões.
E como plantões, a gente faz tanto plantão de audiência de custódia, que recebe todos os flagrantes da Grande Vitória do dia anterior, como eu faço plantões regulares do Tribunal de Justiça, que recebe os casos de agressões, violência doméstica e crimes praticados por menores. Então eu continuo vendo isso nos meus plantões. E por muitas vezes, audiência de custódia, por exemplo, tem situações que, como juiz, eu sei que eu preciso manter aquele indivíduo segregado, preso, porque ele vai voltar a praticar crime grave. E que a legislação não me permite. E eu tenho que me curvar à lei. Eu também não posso, como juiz, sobrepor a lei. Sim. Como, infelizmente, alguns... A gente tem visto aí, né? Então, eu tenho que me curvar à lei. Isso é um sofrimento. É um sofrimento porque eu sou pai, meus filhos estão na rua, a minha esposa está na rua, e quem acha que o juiz é insensível, mas o juiz soltou este cara, muitas vezes a gente faz isso com dor no coração, com convicção de que é o errado, mas eu sou obrigado a cumprir a lei. Então, isso infelizmente acontece, como também já tive situações de... Tem uma presa que me marcou muito, uma presa que ela estava com um cabelinho bem curtinho, assim, mais curto que o meu, assim, raspadinho mesmo. E essa pessoa era drogadita, dependente química, e estava presa. E aí, a gente conversando com ela, a promotora brincou com ela. Nossa, cabelo moderno, né? Ela falou assim, doutor, meu cabelo era até na bunda, até no quadril. Nossa, você cortou radical para ficar moderna? Ela disse, não, doutora, antes de ser presa, eu vendi meu cabelo para comprar crack. Aí eu falo, doutora, é mesmo? Eu sou dependente. Eu estava fazendo audiência com essa mulher para soltá-la. Ela virou para mim e falou assim, doutor, não me solta. A minha casa é na Rua da Boca. Se eu for para minha casa hoje, eu sei que eu não vou aguentar, vou voltar a usar pedra. Eu estou morrendo por causa do crack. Me deixa presa, doutor. E começou a chorar. Me deixa presa. Porque eu não quero morrer. E ela estava assim, pele e osso. E eu tenho que dar uma solução jurídica para isso. Eu tenho que fazer uma internação desta pessoa, sendo que na época o Estado não tinha nenhuma vaga de internação para drogadição. E o juiz tem que resolver. Então, aquilo que eu falo, o que mais me incomoda na área criminal é de saber que a questão das drogas é o grande vetor potencializador do crime e que as pessoas não entenderam isso ainda. E tratam a questão da liberação das drogas com muito achando que quem fala contra a liberação das drogas é o careta, é o retrógrado, é o encarcerador, quando não. Acho que as pessoas, na verdade, que não vivem o dia a dia vendo essas pessoas que estão presas por terem praticado crimes em razão da drogadição, do quão falta de estrutura a gente tem para tratar isso. E eu não tenho dúvida, por exemplo, liberou geral, é passar o carro na frente dos bois. Eu aceito pensar em liberação de drogas quando a gente falar assim, olha, a gente tem um sistema de saúde que consegue tratar todo mundo que precisar. Aí eu aceito discutir liberação. Fora isso, aí as pessoas acham que é caretice. Não, sem caretice nenhuma. Mas são coisas que afligem a gente, que tem responsabilidade social. E como juiz, eu acho que a gente tem que ter. Sim, e é um impacto social muito grande, né? Não tenho dúvida. E me fala uma coisa, você também é professor, né? Quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, conheci lá, né, dentro da instituição, inclusive, já há muitos anos também, né? Mais de 20 anos, já fazia 22 anos. Exatamente. Como professor da Faculdade de Direito de Vitória. Exatamente. E como é que é esse seu contato, relacionamento com os alunos? Isso é fabuloso. Isso, para mim, primeiro, é um estímulo para continuar estudando. Sim. Porque, né? como professor, a gente não pode parar nunca. A gente tem que estar acompanhando a evolução, não só legislativa, doutrinária, mas social também.
E hoje tecnológica, né? Óbvio. E os alunos demandam isso da gente, e os alunos trazem reflexões com uma mentalidade de gerações diferente da minha, que me fazem refletir. Já mudei muito de opinião, conversando com alunos. E eu tenho como objetivo também tentar dar uma visão. Eu sempre falo para meus alunos isso, a maior contribuição que eu posso dar para eles é trazer toda a minha prática aliada à teoria. Esses muitos anos de prática como juiz criminal me trouxeram certezas, convicções, experiências, que eu acho, como eu falo, a melhor contribuição que eu posso dar para eles é mostrar, olha, a teoria é assim, mas na prática acontece isso. E a gente tem que pensar numa forma de fazer uma melhora de política pública, melhora de legislação para isso. Então, assim, é uma coisa que me motiva muito, porque dar aula cansa, preparar aula é difícil, lidar com alguns tipos de alunos é complicado. Você vai aprendendo com o tempo, fica mais fácil. Mas no início foi bastante complicado. Então é um desafio muito grande, mas eu acho que é tão bacana quando você vê um menino que chegou para você absolutamente infantilizado, cru, né? E sai dali fazendo reflexões importantes sobre aquilo que você durante o semestre conversou e trabalhou com ele. Cara, isso não tem preço. Né? Apesar da vida acadêmica ser um complemento de renda para mim, óbvio. Sim. Mas esse é o maior estímulo para a gente estar. Eu acho que é um estímulo que para todo mundo que é professor como você, acho que é a mesma coisa, né? É o nosso maior estímulo para estar na vida acadêmica. Não, sem dúvida, é o que você falou, né? Nos traz, assim, a renovação. Renovando os conhecimentos sempre, tudo mais. Sem contar os amigos que a gente faz, né? Não tenho dúvida. Isso é interessante também, né? Aí que eu vi que eu estava ficando velho mesmo, né? Quando eu comecei a ter colegas juízes que foram meus alunos. Na graduação foram meus alunos. Eu trabalhei com um colega durante muitos anos que tinha sido meu aluno. Eu falei, cara, eu tô velho mesmo. Aí, ou seja, hoje eu tenho vários alunos juízes, vários alunos promotores, vários alunos delegados de polícia, vários alunos políticos, né, ocupando cargos no executivo, legislativo, do Estado. Ou seja, isso é muito gratificante, a gente vê que a gente pode ter dado algum tipo de contribuição. Isso é bacana, isso é bem bacana. E você é faixa preta de judô? Sou. Eu falei, eu fui atleta, né? Fui atleta de judô. O judô fez parte da formação do meu caráter, eu acho que é um esporte fabuloso. Sensacional. Sou apaixonado pelo judô. Eu acho que o judô me deu a coisa mais importante da minha vida, que foi a minha família, porque a minha esposa é filha do meu professor de judô. Então, o judô a sua família veio do judô. O judô me deu tudo. Né? Meu sogro é o Paulo Vanderlei Teixeira, famoso como professor de judô. Hoje ele é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Olha que... E eu casei com a filha dele, com a Paula, com quem eu tenho o Eduardo e o Caio, que são meus filhos. Então, aquilo que eu falei, eu fiz educação física primeiro por causa do judô. O judô, eu não tenho dúvida, ajudou a talhar a minha personalidade, porque o judô é um esporte de muito respeito pelo próximo, de muita dedicação, disciplina, seriedade. Infelizmente, hoje eu não consigo mais praticar o judô, que eu tive algumas lesões durante minha carreira de atleta, e eu fiz algumas cirurgias que para o judô eu não consigo mais, infelizmente. De vez em quando eles me chamam para fazer um treinamento entre o pessoal da antiga. A gente vai lá mais para conversar, para trocar papo, contar história, lembrar de histórias. Mas infelizmente eu não consigo mais treinar, porque eu tenho 2 lesões nos ombros aqui muito grandes. São 12 parafusos aqui espalhados. Nossa! Aí eu não consigo mais treinar, mas foi muito importante na minha vida. Que legal, que bacana. Agora a gente entra numa etapa aqui da conversa de um bate-pronto. Eu falo, você fala o que vem na cabeça. Redes sociais e direito. Bem, eu acho que hoje é essencial, desde que saiba bem usá-la, com responsabilidade. Né? Porque a gente vê muitos excessos nas redes sociais também. Por outro lado, me incomoda bastante quando eu vejo regras do Conselho Nacional de Justiça querendo proibir juízes de falar em rede social. Como se o juiz também não fosse um cidadão, não tivesse vida particular. No meu caso, por exemplo, meus alunos demandam de mim este contato em rede social. Então é coisa que eu acho que eu não tenho como negar. Claro. Né? Então, mas tem que ser usada com parcimônia. Nunca diga para um juiz?
Nunca diga para um juiz, você é corrupto. Oh, essa é... Justiça é? Justiça é tentar fazer o melhor para a sociedade. Doa quem doer. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Acelera. Porque já falaram muito para mim. Para. Eu ouvi muito de colegas falando no início, quando surgiram esses problemas. Cara, para de se envolver em problema. Você não ganha nada mais do que eu tenho minha vida tranquila, não tenho risco nenhum, trabalho quase nada. Para. Eu gostaria de ter mais colegas ao meu lado falando. Acelera. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, muito. A gente tem uma primeira a gente que é velho, né? Tem uma primeira fica refratário à mudança. Eu te falo assim, os meus processos já estão eletrônicos há mais de quase 3 anos na minha vara de execução. Hoje eu consigo despachar, decidir 3 vezes mais do que eu fazia no processo físico. A minha vara ficou muito mais célere, e isso é importante para a sociedade. Não só o processo eletrônico, como as audiências por videoconferência. Eu acho que você prefere audiência presencial ou virtual? Não é questão de preferir, é questão de necessidade em alguns casos. Eu acho que a OAB tem que estar mais sensível a isso, né? Porque eu vejo que trazer um preso para uma audiência de justificação de execução de um presídio, você demanda gasto com escolta, risco com tomada de preso, risco de bala perdida na rua em troca de tiro. Esse preso pode ser ouvido lá do presídio, numa videoconferência, com menos gasto para o Estado, mais eficiência, menos risco para a sociedade e sem prejuízo nenhum para a defesa dele. Então, eu não tenho dúvida que a pandemia deu de melhor para o judiciário foi essa evolução nesse pensamento com relação às videoconferências. Perfeito. Videoaudiências. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo é a legislação que não deixa o processo acabar. O advogado, o advogado usa as ferramentas que a lei dá. É o papel dele. Isso mesmo. Né? E isso me irrita não como profissional, mas me irrita com a legislação que permite isso. A nossa legislação é retrógrada, ela não pensa nas vítimas, ela traz uma defesa que tem que ter para o réu, mas a defesa única e exclusivamente voltada para ele, não pensa na sociedade. Sim. E essa legislação, ela não deixa o processo terminar. Bem colocado, bem colocado. O que diria para quem diz que juiz tem vida fácil? Olha, eu vou falar para você assim, juiz não tem vida fácil, nossa vida é de muito trabalho, muita reflexão, muita responsabilidade. Mas eu também não sou daqueles que reclamam da vida. As pessoas chegam para mim às vezes e falam assim, nossa, sua vida é muito difícil, me veio andando com segurança, minha esposa com segurança, que vida sofrida. Nada, tem gente que vive, a vida é muito pior para muita gente. Deus me deu isso, Deus me deu a oportunidade, por exemplo, de eu ter o segurança para minha família, eu vou reclamar disso. Então eu tenho que continuar fazendo meu trabalho, tenho que continuar seguindo. Fácil não é, mas quem tem vocação e quer ter um trabalho que possa tentar dar uma colaboração para a evolução da sociedade, da sua cidade, do seu país, o judiciário é uma excelente carreira, como tantas outras, como a advocacia, como as carreiras de polícia, o Ministério Público, mas é uma carreira muito interessante, que infelizmente, concluindo, eu vejo que está se tornando menos atraente do que era para os novos. É verdade. Eu falo isso como professor. Há anos atrás eu perguntava aos meus alunos assim, quem quer ser juiz, quem quer ser... A maioria queria ser juiz, promotor. Hoje é a minoria. É mesmo? A minoria. Algumas coisas que eram encaradas como privilégios eram atrativos da carreira. Né? A manutenção do salário após a aposentadoria, salário integral, isso tudo foi acabando, foi sendo retirado. Né? E isso foi trazendo justamente os riscos da carreira, isso foi trazendo uma falta de interesse pelas carreiras. Hoje é a grande minoria que pensa em fazer concurso para o Judiciário e Ministério Público. A maioria quer ou advogado ou carreira de polícia. As carreiras de polícia hoje têm preferência sobre o Judiciário e o Ministério Público. Olha só, não sabia disso. Muito chama atenção. Se não fosse juiz, seria? Talvez professor de judô.
Talvez professor de judô. E você fez educação física para isso? Para ser professor de judô. Oh, que legal, que bacana. Foi parte da minha vida durante muitos anos e eu gostava muito e gosto ainda. Carlos, muito obrigada pela sua presença Carla, aqui. Foi um prazer enorme recebê-lo e bater esse papo tão gostoso. Não, prazer. Desejo muito sucesso para você, que tudo ande bem. E é um prazer a gente poder conversar e falar um pouco, de forma um pouco mais leve, sobre a carreira importante. Eu sempre tento aproveitar isso com os meus alunos, nos papos em sala de aula, também mostrar algumas questões para eles da carreira. É importante, tomara que eles se sintam mais estimulados a procurar o Poder Judiciário. Legal, bacana. Para vocês, não deixem de curtir, compartilhar, escrever suas histórias. Quem sabe qualquer hora você também não está aqui. E mais uma vez, lembrando o nosso patrocínio da OCB do Espírito Santo, a cooperativas que conectam histórias também. Até a próxima!